A nossa aula hoje vai falar sobre Aristóteles. A gente vai dar prosseguimento à matéria sobre Aristóteles. Na última aula eu abordei o pensamento de Aristóteles no que diz respeito à crítica à teoria das ideias de Platão. Aristóteles pertence à chamada coluna vertebral da filosofia, falo brincando assim, da filosofia clássica particularmente, que é Sócrates, Platão e Aristóteles. Há um elemento fundamental dos três, que é a questão, que é a busca de um conceito, a busca por um rigor conceitual, a compreensão da necessidade de um método para a investigação, ou seja, eu não conheço apenas por conhecer, eu conheço através de um caminho, de um método, né? No caso, nesse sentido, eles estão bem distintos dos sofistas. E no caso de Sócrates, o método fundamental é o método maêutico. No caso de Platão, a gente pode dizer que é o método dialético. E no caso de Aristóteles, a gente pode dizer que é a chamada lógica aristotélica, a lógica clássica dedutiva. Muito bem. Mas há uma diferença importante entre Aristóteles e Platão, que nós discutimos na última aula. Ou seja, Aristóteles vai criticar em Platão justamente a teoria das ideias. A teoria, o coração da teoria platônica, a teoria das ideias. Dizendo o seguinte: as ideias que Platão considera, elas são importantes. De fato, Platão percebe uma importante diferença, que é a diferença entre a forma e a matéria. Forma em grego, eidos, matéria em grego, ilê, ou ilé. Não vou entrar aqui no caso. Ou seja, tudo que existe, todo ente, todo sínolo, toda entidade, toda singularidade no mundo, ela é composta de forma e matéria. Não há como eu pensar uma matéria sem forma e nem uma forma sem matéria. Não é uma matéria, para Aristóteles, amórfica e não é uma forma imaterial. O problema é que essa distinção conceitual se tornou uma distinção efetiva. E isso é o que Aristóteles está exatamente acusando Platão. Platão torna uma distinção que deveria ser meramente conceitual uma distinção distintiva. Porque Platão vai destacar a forma da matéria, a ponto de pensar formas puras, formas isentas de materialidade, portanto, eternas, portanto, imperecíveis, porque elas são destituídas da matéria, portanto, elas não estão sujeitas ao tempo, ao massacre do tempo. Mas isso, vai dizer Aristóteles, é uma grande besteira, um grande equívoco de Platão. A forma se distingue da matéria, mas a forma não é dissociada da matéria. Eu não posso pensar matéria sem forma, nem forma sem matéria. E uma vez que a gente entende a crítica de Aristóteles a Platão, é aquela coisa, você quer ver a cavalidade de um cavalo, o que garante o conceito de cavalo está naquele próprio cavalo. Está na forma que aquele cavalo possui, está na forma que aquela nuvem possui, está na forma que aquela maçã possui, está na forma que aquela mulher, que aquele homem, que aquela criança, ou que qualquer coisa possui. O que garante a identidade de uma coisa é a sua forma. Muito bem. E uma vez entendida a crítica de Aristóteles a Platão, a gente cai de cara, né, cai de vez na filosofia aristotélica. Uma vez que eu entendo a crítica de Aristóteles a Platão, já cai de vez na filosofia aristotélica. E a filosofia aristotélica é uma filosofia muito fundada numa física de corpos, numa física de indivíduos, que ele chama de sínolo. Aquilo que futuramente, numa física moderna, uma física newtoniana, vai se chamar de corpos. O que é a física dos indivíduos? O que é um indivíduo? O que é um ente? O ente é tudo aquilo que é. É tudo aquilo que eu observo na natureza, ou como produção humana. É tudo aquilo cuja identidade se destaca para mim. Este copo é um ente. Este
ser humano é um ente. Estes óculos são entes. O ente é tudo aquilo que se destaca para mim, que se destaca perceptualmente e observa na natureza diante de mim. Tudo bem? Isso é um ente. E a ontologia, que é o estudo do ser, é a ontologia aristotélica, é uma ontologia dos entes, das entidades, dos seres que estão no mundo. E não fala de um ser em geral. Até fala, mas a sua física é uma física dirigida às entidades, aos entes que estão diante de mim. Aqueles que podem ser observáveis. E o que pode ser observável, segundo Aristóteles? Segundo Aristóteles, o que pode ser observável é um ente que possui alguns elementos que o compõem. Todo e qualquer ente possui alguns elementos que o compõem. Todo e qualquer ser possui elementos que o compõem. Nós já vimos na própria crítica de Aristóteles a Platão. Matéria e forma. Todo ser possui uma matéria, todo ser possui uma forma. Forma em grego, eidos. Matéria em grego, ilé. Todo ser possui uma forma, uma matéria, uma forma e uma matéria de preenchimento. Tá? Se observa um santo feito de barro, um santo de São Expedito feito de barro, eu posso dizer que a forma do Santo Expedito, né, a forma dessa escultura é a forma do Santo Expedito. A matéria dessa escultura é o barro. Assim como se eu fizesse um Santo Expedito de madeira, eu diria que a forma é a forma do Santo Expedito, dessa escultura. A matéria é madeira, é uma matéria diferente. Forma e matéria, portanto, são diferentes. Forma é um conteúdo de preenchimento, que dá solidez às coisas. A forma de uma matéria é um conteúdo de preenchimento que dá solidez às coisas. A forma é o que garante a identidade desse ser. É o eidos, que não por acaso Platão vai utilizar para falar da ideia. Tanto é que a teoria é chamada de teoria das ideias ou das formas. Muito bem. Por outro lado, se a gente tem forma e matéria, a gente tem uma outra coisa além da forma e da matéria. Aristóteles também já vai chamar a atenção para forma e matéria. Ele vai chamar a atenção também para necessidade e contingência. Há atributos que são necessários e atributos que são contingentes. Os atributos necessários vão compor a substância, a ousia de um ser. Os atributos que são contingentes vão compor os acidentes do ser. Qual a diferença, portanto, entre necessidade e substância, contingência e acidente? Necessidade e a substância é aquilo que constitui o ser na sua identidade, cujos atributos são necessários. O que são necessários? Imprescindíveis e que não podem ser abdicados, e caso eu os abdique, eu vou abrir mão da sua identidade. Por sua vez, o contingencial, o contingente, ou também chamado de acidental ou acidente, são os atributos desnecessários. São aqueles que, se extraídos, eu retiro, eu extraio da coisa a sua identidade, a sua razão de ser. Tudo bem? Então, no caso, vamos pensar aqui. Não sei, tem que pensar um caso aqui, mas... Pegar o caso que o Aristóteles cita. É um caso bem legal, uma ideia bem simples.
Pense, por exemplo, em Sócrates, no filósofo Sócrates. Sócrates, quando era moço, ele era esbelto, ele tinha um porte atlético, era um soldado, e, por ser moço, tinha uma vasta cabeleira. Sócrates, isso é um Sócrates com 20 anos. Sócrates, quando já era o grande filósofo, à beira de morrer, com seus 60 e poucos anos, já se tratava de um homem idoso, com uma pronunciada barriga, própria da velhice, da flacidez, e uma lustrosa careca, já estava careca. Elementos típicos de quem? Da velhice, ou seja, da datação do tempo, da marcação do tempo nos seres humanos. Muito bem. Continua sendo o mesmo Sócrates? Pode dizer Aristóteles, continua. Eu reconheço que é a mesma pessoa. Ou seja, os elementos substanciais necessários estão ali presentes, continua sendo a mesma pessoa. Mas, por outro lado, ser esbelto, ou ter barriga, ter uma vasta cabeleira, ou ser careca, são meramente acidentais. São propriedades que vão compor a figura de Aristóteles ao longo da sua vida, mas que são desnecessárias, porque elas não implicam, elas não impingem, elas não atacam a essência. Eu digo, não atacam o que é substancial em Sócrates ser Sócrates. Aristóteles percebe, portanto, que o ser submetido ao tempo, ele sofre mudanças. Essas mudanças podem ser acidentais ou contingenciais. Elas podem ser necessárias ou contingenciais, desculpe. Pode ser substanciais ou acidentais. Significa a mesma coisa. Quando eu falo de substancial, eu estou falando daquilo que é necessário. Quando eu falo de contingencial, eu estou falando daquilo que é acidental, que é desnecessário. Ele vai dizer, olha, tem atributos necessários e desnecessários. Atributos que vão realmente dar identidade a um ser e atributos que não vão dar identidade a este ser. Então a gente já tem aí, falando dos entes de ato e potência, substância e acidente, necessidade e contingência. E aí a gente tem uma outra classificação importante, ato e potência. Ele diz que todo ser ele possui algo em ato e todo ser possui algo em potência. Qual a diferença entre o ato e a potência? O ato é aquilo que ele pode vir a ser. O ato é aquilo que ele pode vir a ser. São seus aspectos. Desculpa, o ato não. O ato é aquilo que ele é. Corrijo. O ato é aquilo que ele é. A potência é o que ele pode vir a ser. O ato, ou inteléquia, são os aspectos do ser ditados agora, que se atualizam, que se mostram atualmente. A potência são os aspectos que podem advir a partir do que ele é em ato. Exemplo, tá vendo aqui uma foto minha pequena, quando eu era bebê. O André Luiz, quando era bebê, ele era em ato um bebê. É como ele era naquele momento, naquela atualidade. Em potência, ele poderia vir a ser um adulto. Poderia não vir a ser. Eu poderia ter morrido antes. A potência é aquilo que você pode vir a ser, a partir das condições dadas atualmente, a partir do que você é em ato. Ou seja, a potência, ou dinamis, é aquilo que pode vir a ser a partir do que se é em ato. A inteléquia dita a dinamis. Ato e potência. Eu vejo um filhote de cachorro. O que ele pode vir a ser?
um cão adulto, né? Ele pode vir a ser um abacateiro. Ou seja, o que ele é em potência é determinado por aquilo que ele é em ato. O ato dita a sua matéria. Ou seja, um pedaço de madeira não pode se tornar uma estátua de bronze, pode se tornar uma estátua de madeira, porque o que ele é em ato, no que diz respeito à sua matéria, na sua ideia, já está ditando o futuro dessa madeira. Já está ditando o futuro do que esse ser, do que esse ente pode vir a ser. Tá? Então essa é uma diferença importante, ato e potência. Enteleque e dinamis. Enteleque, o que se é agora, é como ele se atualiza, é como ele é atualmente, é como se constitui a sua atualidade com o ser. E potência são as possibilidades advindas do que ele é. Por outro lado, a potência é aquilo que pode ser. Então nós já vimos mais um. Então já temos aí a diferença entre substância e acidente, matéria e forma, necessidade e contingência, ato e potência. E Aristóteles, além disso, ele vai apresentar também na sua física a famosa teoria das 4 causas. Ele vai dizer que um ser envolve 4 causas atuantes: causa material, causa formal, causa eficiente e causa final. Repito: causa material, causa formal, causa eficiente, causa final. O que é a causa? O que é a causa? O que é a causalidade para Aristóteles? Causalidade para Aristóteles usa a palavra aitia. Aitia é causa. Como assim causa? Causa é tudo aquilo, é de tudo aquilo que pode advir. Ou seja, causa é um princípio de vigência, ou seja, um ser existe a partir de um conjunto de vigências, um conjunto de necessidades, de condições, fundamentais para aquele ser, de princípios organizadores, digamos assim. Princípios organizadores. No caso, das causas, a gente está falando de 4 causas que são princípios organizadores. O que é a causa? 2 já até vimos. O que é a causa material? Todo ser possui uma forma, uma matéria. O que é a causa material? Todo ser possui uma matéria, uma ilê. A causa material é ilé. A ilê, o ilé. Né? Se eu penso num vaso de barro, o barro é a causa material do vaso. Ele precisa de uma matéria constitutiva. É um princípio organizador, a necessidade de uma matéria. Ele precisa de uma forma, o eidos. Todo vaso possui uma forma, eidos. Ele possui uma forma. Todo vaso, além de possuir uma forma, ele possui uma causa eficiente. Ou seja, pensa num vaso de barro para o plantio de plantas, de vegetais. O barro é a causa material. A forma do vaso é a causa formal. A causa eficiente é um agente externo ao vaso, ou seja, um agente que não é propriamente o vaso, que vai garantir a existência desse ser. Ou seja, o reconhecimento de que nós estamos sujeitos ao tempo
E estando sujeitos ao tempo, nós não somos causa de nós mesmos. Nós dependemos de uma causa anterior que não é diferente de nós, diferente do ser de que se trata e que vai produzir esse ser. No caso do vaso de barro, o artesão. O barro não nasceu por si mesmo, por conta própria. Dependeu de um artesão que o produziu. Se a gente pensa nos seres vivos, por exemplo, seres humanos, no meu caso, eu não existi por conta própria, eu dependi da relação conjugal, matrimonial, amorosa dos meus pais. Dependi da relação deles, não tem como. Eu não nasci por mim mesmo, eu dependo de um ser anterior. Os meus pais são a minha pessoa? Não, são seres dependentes. Um, inclusive, está vivo até hoje, porque meu pai, minha mãe já faleceu. Vocês são seres dependentes de mim. Anteriores a mim, a questão do tempo, prévios a mim, e que foram necessários no momento da vida deles para que eu fosse concebido. Todo ser, ele depende de um ser anterior para que o produza. O vaso de barro depende do artesão. Os seres vivos dependem dos seus antepassados. Como falei aqui, se tem no caso de um ser humano, me dei como caso, como exemplo. Um livro depende do escritor para produzir. Qualquer ser no mundo depende de outro para lhe fornecer matéria, forma, e ele vir a se tornar possível no mundo. Tudo bem? Isso é importante. É a causa eficiente. É interessante que depois, na física, na biologia moderna, vai basicamente levar em conta a causa eficiente. Mas Aristóteles considera uma quarta causa, que é a causa final. O que é a causa final? O telos. A causa final é a causa mais importante que existe. Para começar. Como assim a causa mais importante? É aquela que dita a realidade das outras causas. Porque a causa, o telos, é a causa final, que é um nome esquisito para a gente. Por quê? Porque é aquela que vai dizer a finalidade da coisa. Para Aristóteles, tudo possui um telos. Tudo, desculpa, possui um destino. Possui, quando eu falo destino, estou falando a morte, por exemplo, de um ser humano. Não, não é isso. Possui um motivo, uma razão de ser. Tudo possui uma finalidade, uma razão de ser. Ele existe para algo, em vista de algo, na realização de algo. Isso é o telos da coisa. Então, quando eu falo do vaso de planta, eu posso dizer que a matéria, o barro, um vaso de barro, o barro constitui a matéria, a causa material. A forma constitui a causa formal. O artesão, a causa eficiente. Servir para pôr terra e plantar plantas. É a causa final do barro, do vaso de barro. É para isso que ele existe. É a causa final. O interessante é que em Aristóteles, tudo, absolutamente tudo, compreende uma causa final. Tudo no cosmos compreende uma causa final. Tá? E, evidentemente, sendo o homem o ser mais áureo, mais importante da natureza, a causa final do homem, o bem do homem, é tido por Aristóteles como o bem mais importante. A causa final mais importante. E ele dita, ele elege a causa final do homem. O homem existe para quê? O homem existe em nome da eudaimonia, da felicidade. O homem existe para ser feliz. Claro que isso vai ter que ser entendido, que ele quer chamar, o que ele está chamando de felicidade, como se entende felicidade no mundo grego. Não é tão igual ao nosso modo perante pensar felicidade, que é o modo perante, digamos assim, cristianizado. E posteriormente,
fundamentada também pelo iluminismo. Então, mas ele vai dizer, o homem existe para ser feliz. Ele vai eleger uma palavra para falar dessa finalidade humana, que é a eudaimonia. Tudo bem? Vamos ficar por aqui? Hoje a gente já fechou uma série de coisas. A gente já fechou o que é. A gente já, depois da teoria, da crítica de Aristóteles a Platão, nós já vimos a diferença entre matéria e forma, substância e acidente, necessidade e contingência, ato e potência. E vimos também a teoria das 4 causas, né? Ou seja, causa material, causa formal, causa eficiente, causa final. Na próxima aula eu vou dar a última matéria importante sobre Aristóteles, que é sobre os níveis de conhecimento, as 6 fases de conhecimento, da produção do conhecimento humano. Tudo bem? Para todos, um bom final de semana. Tchau, tchau.